Olá! Passando para compartilhar com vocês mais uma constelação. Essa cliente me procurou para trazer um tema bastante polêmico. É possível continuar casada após uma infidelidade? E aí, ela me contou que foi traída pelo marido após algum tempo de relacionamento. Me contando um pouco mais sobre como começou o casamento, como começou esse relacionamento, nós percebemos que ela, na verdade, quando se uniu, não se uniu por uma decisão muito profunda de que realmente amava muito esse homem e desejaria compartilhar uma vida com ele. Ela tinha um filho quando se envolveu, quando começou a namorar. Quando ela percebeu, o filho já estava bastante envolvido com esse namorado e ela achou por bem, então, morar com esse namorado, dividir as contas, pagar o aluguel. E assim ele o ajudava, com o filho. Então, gente, quando nós começamos um relacionamento sem reflexão, um relacionamento raso, em que a gente vai de uma forma inocente. Quem primeiro traiu quem? Em primeiro lugar, a gente se trai. Nós nos traímos dessa forma. Quando nós aceitamos um relacionamento, para pagar um aluguel, para dividir umas despesas, é muito pouco. A nossa alma precisa de muito mais. Então, começa o emaranhamento por aí, E aí, eu resolvo ficar com alguém que vai me ajudar com algumas questões. Então, eu também não estou sendo verdadeira. Então, eu também estou traindo essa relação. E aqui, gente, quando eu pondero essas questões com vocês, eu não estou justificando a traição. Muito pelo contrário. É muito doloroso esse lugar. É muito sofrido. Mas nós nos colocamos exatamente nos lugares, nas situações que vivemos. Então, a gente precisa olhar com isso com responsabilidade. Uma outra questão que surgiu nesta constelação foi o fato de que a mãe dessa cliente também havia traído o pai da cliente. E a cliente havia tomado as dores do pai contra a mãe, julgando a mãe. Não é nosso lugar como filho julgar pai ou julgar mãe. Ora, essa cliente julgou a mãe, como algoz, como aquela malvada que estava fazendo judiaria para o pai. Ora, essa cliente julgou o pai como sendo fraco e continuando o casamento com essa mãe que o traía. Então, gente, quando nós nos colocamos nesse lugar, é muito provável que por fidelidade a nosso meio familiar, ao nosso sistema familiar, do qual fazemos parte, repetir situações que ocorreram no nosso sistema. Então, nós precisamos olhar para aquilo que aconteceu com nossos pais com respeito. Nós não podemos tomar partido na relação dos nossos pais. Nós não podemos achar que os nossos pais devem continuar ou não continuar um relacionamento. Nós devemos olhar para a vida que veio através dos nossos pais. E com muita gratidão por essa vida recebida, seguir a nossa vida. Com alegria, por estarmos vivos, por termos recebido a maior das bênçãos que veio através desse humano homem e dessa humana mulher. A nossa criança tende a ver os nossos pais como super-heróis, mas eles não são. Eles são simplesmente humanos. E voltando ao questionamento, se é possível continuar um casamento após uma infidelidade, Muitas pessoas acreditam que tem que haver perdão. Mas quando a gente leva a questão para esse lado do perdão, nós estamos infringindo uma lei muito importante nos relacionamentos, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Para que haja equilíbrio entre dar e receber, os dois têm que estar numa posição equivalente. Se eu me arrogo para perdoar o meu marido, eu estou já me colocando numa situação superior. Então não é esta postura. E se eu perdoo o outro, eu sou magnânima. Como que o outro vai se relacionar com uma santa, Uma santa não faz sexo. E um dos fundamentos do casamento é o sexo. Existem muitos tabus sobre falarmos a respeito de sexualidade. Mas a sexualidade é muito importante. E uma santa que perdoa não vai fazer sexo com o marido,
né? Então, nós precisamos nos colocar numa mesma condição. Somos dois seres humanos passíveis de erros e falhas, e com luz na nossa consciência, percebermos o que é possível juntos fazermos a partir disso. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a responsabilidade do outro em tudo que acontece nas nossas relações? O Bert costuma falar que o equilíbrio entre dar e receber, né? Eu dou um pouco, o meu marido me retribui algo de bom, e assim nós crescemos nas relações. E eu dou mais um pouco e ele dá mais um pouco de bom. Mas quando ocorre algo de desequilíbrio, como uma infidelidade, por exemplo, eu não posso ficar no mesmo parâmetro que o meu marido. Meu marido me traiu, como foi o caso dessa cliente, o marido a traiu, né? E eu, então, preciso retribuir com algo que custe alguma coisa para ele também. Ou eu posso estourar o cartão de crédito, se ele é uma pessoa que dá muita importância, que se preocupa muito com o dinheiro, por exemplo, né? Eu preciso fazer algo que ele sinta também que está tendo que pagar algo da mesma forma que eu estou pagando essa relação. Porque somente com o investimento de ambas as partes é que a relação pode continuar. E foi muito incrível nessa constelação quando a cliente pôde olhar para o pai e dizer: pai, eu também sou traída igual a você, sem julgamento, sendo simplesmente humana como o pai foi. E ela também pôde olhar para a mãe e dizer para a mãe: mãe, eu sou igualzinha a você, sem julgamento, sem nenhuma culpa sobre a mãe, simplesmente vendo o seu humano e humano dos seus pais.